Você acha que já ouviu tudo sobre Teodora de Bizâncio? Que ela foi apenas uma cortesã oportunista, uma mulher marcada pela ambição e pela devassidão. A prostituta que se atreveu a entrar no palácio imperial, a dançar na frente dos generais, a enfeitiçar o imperador com seu corpo até arrancar dele a coroa. Desde criança, talvez você tenha ouvido que ela era só isso, uma intrusa, um escândalo ambulante, uma vergonha eternizada em mosaicos dourados. Mas e se eu te dissesse que essa história, essa versão tão conveniente e fácil de repetir, não passa de uma máscara pintada por homens que tremiam de medo diante de uma mulher que ousou não se calar? Porque a verdade sobre Teodora é muito mais incômoda do que a lenda. E sobretudo muito mais poderosa. Ela não foi só a cortesã que virou imperatriz. Ela foi o pesadelo da aristocracia bizantina. A pedra no sapato de senadores orgulhosos. A voz que ecoava nos corredores do grande palácio, lembrando a todos que poder não se herda, se conquista. Procópio de Cesareia, o cronista que virou seu principal acusador, escreveu páginas inteiras descrevendo seus supostos pecados. Falou de orgias, de exibições obscenas em tavernas, de noites repletas de homens e de prazeres pagos com moedas sujas. Ele afirmou que Teodora não tinha vergonha, que seu apetite era insaciável, que seu corpo era um instrumento de destruição moral. Mas pergunte a si mesmo, por que Procópio se importou tanto em registrar cada detalhe daquilo que chamava de depravação? Por que precisava criar um retrato tão minucioso de suas supostas perversões? A resposta é simples. Porque ao reduzir Teodora à figura de uma cortesã vulgar, ele conseguia diminuir tudo que ela construiu. Sua inteligência, sua coragem, sua influência política. Transformando-a numa caricatura erótica, ele anulava seu mérito. E essa era a única forma de tentar preservar o orgulho ferido dos nobres que ela humilhou. Mas Teodora não era um capricho do acaso. Nem uma cortesã qualquer. Era filha de um tratador de ursos, um homem que cuidava dos animais usados nos espetáculos do hipódromo. A mãe atriz. Isso sozinho, já seria o bastante para condená-la a uma vida de miséria e desprezo. Em Constantinopla, o circo era o reduto dos marginalizados. Os que ali nasciam não podiam sonhar com respeito. E ainda assim, ela sonhou. Desde cedo aprendeu que o mundo só respeita quem se impõe. Que a piedade é uma moeda que ninguém paga. Enquanto outras meninas decoravam hinos religiosos, Teodora via o espetáculo cru da sobrevivência. Mulheres vendendo o corpo porque não havia outra saída. Homens comprando silêncios e corpos como se fossem frutas baratas. Não havia romantismo naquela infância. Mas havia uma lição, ou você devora, ou é devorada. Aos 15 anos, já era conhecida como dançarina e atriz. E sim, também como cortesã. Não porque sonhasse com esse destino, mas porque a sociedade bizantina não oferecia alternativa às filhas da plebe. Cada moeda recebida de um senador bêbado era um ingresso precário para continuar respirando. E aos poucos, ela compreendeu que o corpo era apenas uma parte do jogo, que o verdadeiro poder morava na mente. Quando conheceu Justiniano, ainda príncipe, percebeu algo que poucos enxergavam. Ele não era apenas um herdeiro. Era um reformador. Um homem que queria mudar o império, derrubar privilégios, reorganizar as leis. E ela não foi apenas sua amante. Foi sua aliada intelectual. Ele a escutava. Ele a respeitava. E isso, mais do que o desejo, foi o que selou o destino dos dois. Você pode perguntar, mas e os relatos de suas orgias? E os escândalos? Pense bem. Toda mulher que desafia os limites do aceitável acaba rotulada como devassa. Era mais fácil dizer que Teodora subiu ao trono deitada em lençóis do que admitir que ela tinha uma mente capaz de rivalizar com qualquer senador. Mais simples pintá-la como pecadora do que reconhecer que ela foi a força oculta por trás de decisões cruciais. Durante a revolta de Nica em 532, quando Justiniano estava pronto para fugir da capital sitiada, foram suas palavras que impediram a ruína. Enquanto os generais tremiam, ela ergueu-se, vestida com as roupas púrpuras da realeza, e declarou: a fuga é impossível. A cor púrpura é o mais nobre dos sudários. Essas palavras não foram pronunciadas por uma cortesã histérica. Foram ditas por uma imperatriz que compreendia que às vezes, morrer de pé é a única forma de permanecer inteira. Teodora sabia que para os aristocratas, sua simples presença no palácio era uma afronta. Ela era a lembrança viva de que o mundo não pertencia apenas aos filhos do Senado, que o Império Romano do Oriente não era um clube restrito onde o sangue nobre corria sem contestação. Ela era a cicatriz que eles não podiam esconder, e mesmo quando subiu ao trono, não esqueceu de onde viera. Lutou para aprovar leis que proibiam a exploração de jovens prostitutas, criou abrigos para mulheres que desejavam abandonar os bordéis,
Financiou redes de ajuda clandestina para as mães solteiras. Para seus inimigos, isso era apenas estratégia para lavar a própria consciência. Mas quem conhecia sua história entendia, Theodora queria que ninguém precisasse repetir seus passos. Então, quando alguém repete que ela foi só uma cortesã ambiciosa, pergunte a si mesmo, por que essa versão se perpetuou? Porque é mais confortável. Porque absolve uma sociedade inteira de ter permitido que uma menina fosse obrigada a sobreviver vendendo a si mesma. Porque transforma a humilhação em culpa individual e não coletiva. Theodora foi mais do que amante de um imperador. Foi a mulher que provou que inteligência e coragem podem brotar onde ninguém espera. Que não importa quanta lama joguem sobre seu nome, a história verdadeira sempre encontra caminho para emergir. E quando emerge, obriga todos nós a confrontar nossos próprios preconceitos. Se você acha que sabe quem foi Theodora, prepare-se. Porque as próximas páginas desta história vão rasgar cada mentira e expor a verdade nua, a de que ela não só virou imperatriz, mas também virou o maior pesadelo de um império que acreditava ser indestrutível. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Para entender Theodora, você precisa primeiro abandonar qualquer fantasia sobre Constantinopla, porque aquela cidade não era só cúpulas reluzindo ao sol e procissões piedosas. Era um organismo pulsante, muitas vezes podre. Uma capital onde o mármore dos palácios escondia corredores de podridão, onde cada rua larga desembocava num beco onde a miséria tinha cheiro. Foi ali, no ventre dessa cidade dividida entre a glória e a lama, que Theodora nasceu. Filha de Acácio, um tratador de ursos que se apresentava no hipódromo, e de uma atriz, ela entrou no mundo sem sobrenome e sem futuro. O hipódromo era o centro do espetáculo e da política. Uma arena onde multidões se inflamavam pelas corridas de quadrigas e, não raro, se convertiam em turbas ensandecidas que podiam depor imperadores. E foi ali, entre corridas, apostas e gritos, que ela aprendeu a primeira lição. Qualquer aplauso pode virar ameaça num piscar de olhos. Seu pai morreu cedo, deixando a família em ruína. Foi então que a mãe, desesperada, vestiu as filhas com roupas modestas e foi implorar clemência aos verdes, uma das facções que dominavam o hipódromo, rivais históricos dos azuis. Mas a súplica foi rejeitada. Ninguém queria sustentar bocas inúteis. Era o ano 500, e o Império Bizantino ainda ardia em cicatrizes de guerras contra os persas. Constantinopla inchava com refugiados e desocupados. Para uma viúva e 3 meninas não havia caridade. Havia apenas sobrevivência. Foi nessa atmosfera de desespero que Theodora começou a trabalhar no teatro e na prostituição, práticas muitas vezes indistinguíveis naquela época. Atrizes eram, quase sempre, cortesãs por imposição econômica. Ainda menina, já participava de encenações carregadas de erotismo, destinadas a entreter senadores e oficiais entediados. E antes que você julgue, entenda, isso não era uma escolha. Era a única alternativa ao esgoto e à fome. No palco, Theodora começou a descobrir sua arma secreta. Não era o corpo como tanto repetiram. Era a palavra. Sua presença magnética atraía atenção. Sua inteligência cortava. Enquanto outras se limitavam a repetir frases, ela improvisava diálogos que faziam plateias rirem e depois estremecerem. Foi assim que começou a transitar por círculos mais elevados. Homens poderosos a convidavam para festas privadas. E aos poucos, ela começou a perceber que os bastidores do poder eram tão indecentes quanto qualquer bordel. Havia uma hipocrisia monumental sustentando Bizâncio. A capital se dizia herdeira de Roma, guardiã da fé ortodoxa. Mas atrás das colunas coríntias, os senadores pagavam por prazeres que depois condenavam nos púlpitos. E Theodora via tudo. Escutava confissões. Assistia a pactos sujos. Aprendeu que o poder não tem rosto limpo. Que para sobreviver, era preciso jogar o mesmo jogo, só que com mais talento. Por volta dos 20 anos, já era uma das atrizes mais comentadas de Constantinopla. Mas os relatos de Procopius, que a chamam de ninfomaníaca, são escritos décadas depois, quando ele precisava agradar aristocratas que a odiavam. Há historiadores que acreditam que boa parte dessas histórias de orgias era invenção pura. Os inimigos sabiam que difamar uma mulher era mais eficaz do que qualquer espada. Afinal, nada destrói tanto a reputação de uma mulher quanto chamá-la de depravada. Mas a origem de sua lenda também carrega outra faceta menos conhecida, a política facional do hipódromo. Os verdes e os azuis não eram apenas torcedores. Eram organizações poderosas, capazes de derrubar ministros. Cada facção tinha seus espiões, seus arrecadadores de impostos clandestinos, seus assassinos de aluguel.
Durante anos, Teodora orbitou essas redes, aprendendo como cada engrenagem se movia. Talvez tenha sido ali nos bastidores fétidos das arquibancadas que ela começou a sonhar com algo impossível, deixar de ser objeto para se tornar sujeito. Em algum momento decidiu partir. Deixou Constantinopla e foi viver em Cirene, no norte da África, acompanhando um oficial que a levará como amante. Mas esse exílio forçado lhe deu outro presente: distância. Longe do ódio imediato, teve tempo para observar, para entender que o império, por mais colossal que parecesse, era mantido por pactos frágeis, egos feridos e ambições pessoais. Anos depois, quando retornou, traria esse conhecimento gravado no espírito. O encontro com Justiniano aconteceu quando ela voltou a Constantinopla e começou a reconstruir sua vida. Ele era sobrinho do imperador Justino e já despontava como homem determinado a reformar as leis. A origem humilde de Teodora não o escandalizou. Pelo contrário, foi parte da atração. Ele via nela alguém que entendia a pobreza e a injustiça, e ela enxergava nele o caminho que podia levá-lo ao topo. Mas a união dos dois não era apenas romance. Era também um desafio ao establishment. As elites não suportavam que o herdeiro do trono se ligasse a uma mulher sem sangue nobre batizada na lama dos circos. Por isso, quando Justiniano quis torná-la esposa oficial, precisou primeiro mudar a lei. As atrizes estavam proibidas de casar com senadores. O Senado protestou. Clérigos se revoltaram. Mas ele persistiu, e em 525, Teodora se tornou sua imperatriz. Essa origem, metade vergonha, metade triunfo, se tornou a fissura por onde os cronistas despejariam seu veneno. Mas também foi a forja que temperou a mulher que desafiaria incêndios, revoltas e conspirações. Quem não entende de onde ela veio jamais entenderá por que foi tão implacável. Teodora não nasceu para ser lembrada como símbolo de pureza. Nem queria. Queria ser livre. Queria ser ouvida. Queria garantir que outras mulheres tivessem escolhas que ela não teve. E foi essa origem que, em vez de destruí-la, fez dela uma figura que nem a história oficial conseguiu apagar. Tente imaginar por um instante como era abrir os olhos sendo Teodora, no auge de seu poder. Não havia manhã tranquila. Cada novo dia começava com a consciência de que todo o Império Bizantino tinha opinião sobre sua vida. Os senadores murmuravam que ela era uma impostora. O clero sussurrava que sua presença no trono era um insulto à moral cristã. Mas acima desses rumores havia a rotina brutal que a sustentava. Teodora acordava antes da luz inundar as cúpulas de Constantinopla. O grande palácio ficava de frente para o mar de Mármara, e o vento úmido carregava o cheiro da cidade: peixe, incenso, suor, excrementos. Naqueles corredores frios de mármore, dezenas de servos aguardavam ordens. As escravas vinham primeiro, trazendo toalhas embebidas em óleos perfumados, pois a higiene era um dos símbolos de status. Ao contrário das mulheres comuns que usavam apenas água fria e sabão barato, Teodora se banhava com ungüentos importados da Síria, preparados com mirra, cânfora e pétalas de rosa. Cada banho era um ritual, não apenas de limpeza, mas de afirmação. Depois vinham os escrivães. Ainda com o cabelo úmido, ela se sentava diante das tábuas enceradas cobertas de mensagens vindas de todas as províncias, relatórios sobre rebeliões no Egito, pedidos de favores, relatos de peste no interior da Ásia Menor. Teodora não era uma figura decorativa. Lia tudo, perguntava, corrigia, mandava investigar. Enquanto Justiniano revisava leis e conversava com generais, ela mantinha os fios invisíveis que ligavam o trono às ruas. O café da manhã era tomado num salão privado, longe dos olhos curiosos. As refeições refletiam o gosto refinado e a lembrança dos dias de pobreza. Pão de cevada, frutas secas, queijos temperados. Ovos cozidos temperados com sal marinho. Nada de excessos, nada de banquetes matinais. Teodora tinha aversão ao desperdício. Talvez porque nunca esquecera como era mendigar restos. Vestir-se era outra demonstração de poder. Ao contrário da moda romana, que privilegiava a simplicidade, a corte bizantina cultivava exuberância. Seus vestidos eram túnicas longas de seda tingida, bordadas com fios de ouro. Sobre o peito pendiam colares com pedras enormes. O diadema que usava, pesado, incômodo, não era só ornamento. Era lembrança constante de que pertencia a uma casta que na infância cusperia nela. Mas a grandiosidade escondia vulnerabilidades. Debaixo das túnicas, Teodora carregava cicatrizes emocionais. Cada visita oficial era uma exibição de autoridade que precisava conter o pânico de parecer fraca. O trono de Bizâncio era um campo minado, e qualquer descuido poderia custar sua vida. Ao longo do dia, recebia peticionários de todas as partes do império.
Viúvas buscando proteção contra confisco de propriedades, padres implorando apoio a causas religiosas, oficiais com relatórios sobre tributos. Enquanto Justiniano se dedicava ao código de leis, Teodora cuidava dos problemas que a burocracia não alcançava. Alguns diziam que ela se comovia facilmente. Outros afirmavam que era calculista. Mas a verdade é que ela sabia que poder é feito de alianças pequenas, favores, gestos que parecem insignificantes, mas mantém multidões leais. E quando não estava trabalhando, havia outro compromisso diário: o cuidado com sua imagem pública. Constantinopla era uma cidade onde boatos se espalhavam mais rápido que qualquer carta oficial. Teodora empregava informantes que rondavam tabernas, mercados e igrejas, ouvindo o que se dizia. Se algum rumor surgia, sobre sua origem, sobre sua fidelidade, sobre sua moral, ela agia antes que virasse crise. Mandava desmentidos discretos, distribuía doações, visitava mosteiros. Cada ato, uma contenção de danos. No espaço privado, era diferente. Quando se recolhia ao quartinho de oração, uma capela mínima com ícones e lamparinas, se permitia-se um momento de vulnerabilidade. Ali sozinha ajoelhava no chão frio, murmurando preces que misturavam gratidão e medo. Alguns monges que a conheceram relataram que ela chorava baixinho, com o véu cobrindo o rosto. Talvez pedindo perdão pelos pecados que nunca cometeu. Ou talvez pela dureza que precisou cultivar para sobreviver. As noites não eram menos exigentes. Jantares com dignitários estrangeiros exigiam diplomacia. Teodora falava grego fluente, conhecia a literatura clássica e sabia recitar passagens bíblicas de memória. Tudo isso confundia visitantes que esperavam encontrar apenas uma mulher vulgar. Ela tinha prazer em observar o desconcerto deles, como se dissesse: aqui não sou a cortesã que vocês pintaram. Mas também havia encontros mais delicados. Conselhos secretos com generais, onde se discutiam estratégias militares. Reuniões com juristas sobre reformas de leis que protegiam mulheres e crianças. Muitos historiadores ignoram essas partes de sua rotina, preferindo fantasiar sobre supostos excessos. Mas a verdade é que o trabalho diário de Teodora foi decisivo para manter Bizâncio unido enquanto pragas e rebeliões ameaçavam despedaçar tudo. Na intimidade, mantinha hábitos que revelavam resquícios de sua juventude. Gostava de bordar enquanto ouvia relatos de missionários. Dormia pouco, acordando várias vezes para rezar. Alimentava aves em gaiolas, presenteadas por mercadores estrangeiros. Era, ao mesmo tempo, a mulher mais poderosa do Mediterrâneo e uma sobrevivente que jamais se esqueceu de onde viera. A vida no palácio não era só brilho. As doenças eram constantes. A umidade dos corredores favorecia epidemias. O cheiro de mofo misturava-se ao de perfumes caros. Quando surgia febre em algum criado, todo o serviço era paralisado. Teodora temia a morte como qualquer mortal, mas não demonstrava. Tinha a convicção de que dignidade é a última armadura. E assim passavam seus dias. Entre decretos, banhos de mirra, boatos e preces. Entre a recordação de quem foi e a necessidade de provar, a cada instante, que merecia estar ali. Talvez essa fosse sua maior força, transformar uma rotina brutal num testemunho de que nenhuma origem determina o destino. Se você acha que Teodora, uma vez coroada imperatriz, passou a ser respeitada por todos, está enganado. O que acontecia nos bastidores do palácio era um espetáculo de hipocrisia tão denso quanto os tapetes persas que forravam as salas. Ela podia usar as vestes de seda púrpura que só o casal imperial tinha o direito de ostentar. Podia sentar-se ao lado de Justiniano no trono, sob os mosaicos reluzentes que a retratavam como rainha de Bizâncio. Mas por trás de cada sorriso, havia desprezo cuidadosamente contido. Os aristocratas a suportavam por necessidade, não por convicção. Aos olhos da velha nobreza romana e grega, ela era uma afronta viva, uma lembrança incômoda de que nem sempre o sangue nobre bastava, que alguém saído dos becos do hipódromo podia acender a maior corte do mundo. Para muitos senadores, sua simples presença era uma profanação do trono, mas não ousavam dizê-lo em voz alta. Então recorriam à arma mais antiga e covarde, o cochicho. Seus dias estavam cercados de cumprimentos polidos que soavam como insultos. Quando entrava numa sala, as mulheres das famílias antigas se levantavam por protocolo, mas baixavam os olhos para evitar encarar aquela que em suas mentes era apenas uma prostituta com coroa. Alguns homens fingiam respeito, apenas para logo depois espalhar boatos venenosos de que Teodora ainda mantinha amantes em segredo. Ela sabia disso. Sabia que por mais que governasse ao lado do marido, sempre haveria quem acreditasse que ela só estava ali por causa da cama. E era justamente essa consciência que a tornava mais perigosa para seus detratores. Porque Teodora não mendigava aprovação.
Ela se alimentava do desconforto alheio. Transformava cada murmúrio numa razão para provar, mais uma vez, que não seria silenciada. Nos banquetes oficiais, sua presença era uma prova de força. Os embaixadores estrangeiros, enviados dos godos, dos persas, dos francos, vinham preparados para encontrar uma figura decorativa. Mas quando ela começava a discursar em grego clássico, quando citava passagens do Antigo Testamento com autoridade, quando mencionava decisões políticas com clareza, era impossível não sentir um calafrio de respeito. Os registros indicam que muitos deixavam as recepções intrigados. Como uma mulher de origem tão baixa podia ter tanto domínio sobre os temas do império? As mulheres da alta sociedade bizantina a temiam e a detestavam. Para elas, Teodora era a prova de que o mundo podia ser virado de cabeça para baixo, que o prestígio herdado não era garantia de nada. Quando ela instituía medidas de proteção a ex-atrizes, quando ordenava que antigas prostitutas recebessem abrigo e auxílio, sua ação era interpretada como afronta direta aos valores aristocráticos. Diziam que ela estava contaminando Bizâncio com suas origens indignas, mas nenhuma delas teve coragem de se levantar abertamente contra a imperatriz. Havia, porém, quem a admirasse em segredo. As mulheres comuns, camponesas, comerciantes, viúvas sem proteção, viam em Teodora uma figura que simbolizava possibilidade. Se aquela mulher, outrora humilhada nas arenas do hipódromo, podia se erguer, talvez existisse esperança de justiça. Essa admiração era silenciosa, mas real, e Teodora sabia cultivá-la. Distribuía esmolas, visitava conventos, fazia doações para orfanatos. Seus opositores chamavam isso de estratégia para comprar simpatia. Talvez fosse, mas também era seu modo de devolver algo àqueles que carregavam as mesmas cicatrizes que ela. O clero estava dividido. Uma parte do alto escalão eclesiástico jamais perdoou seu passado. Bispos conservadores a viam como um mal necessário, uma mulher herege que, por ironia divina, ocupava o trono cristão. Outros, porém, reconheciam seu compromisso com a fé ortodoxa. Teodora patrocinou igrejas, ajudou monges perseguidos, financiou cópias de manuscritos sagrados. Para ela, religião não era apenas aparência. Era também refúgio íntimo. Mas isso não bastava para apagar o rancor daqueles que a julgavam impura. Os generais do exército bizantino mantinham relação pragmática com a imperatriz. Sabiam que ela tinha influência real sobre Justiniano. Sabiam que ordens partiam de sua boca e chegavam ao campo de batalha transformadas em decretos. Muitos a temiam mais do que ao próprio imperador, porque Teodora não tolerava hesitação. Uma crônica relata que certa vez, um general tentou desobedecer a uma instrução dela sobre logística militar. Dias depois, recebeu ordem direta de Justiniano confirmando a posição de Teodora, e uma advertência velada. Desde então, poucos ousaram testar seus limites. Os eunucos do palácio formavam uma casta especial. Eram seus olhos e ouvidos. Sabiam de tudo, quem tramava traição, quem conspirava nas sombras, quem tentava corromper a guarda palaciana. Teodora lhes pagava generosamente, mas também exigia lealdade absoluta. Nenhum segredo escapava da rede silenciosa que ela construíra. Mesmo nos momentos solenes, a tensão era palpável. Durante as procissões religiosas, quando o povo se reunia para ver a comitiva imperial, era comum ouvir insultos sussurrados entre fiéis que se ajoelhavam apenas por medo. A rameira coroada, diziam alguns. A vergonha de Bizâncio. Mas bastava que Teodora erguesse o queixo e olhasse na direção das vozes para que o silêncio caísse, pesado como chumbo. O mais curioso é que, apesar do ódio e da repulsa de tantos, ninguém podia ignorar seu talento. Sua capacidade de manter o trono unido, sua determinação em enfrentar crises, sua coragem nas negociações políticas. Era essa dualidade que enlouquecia seus inimigos. Detestavam-na, mas não podiam negar sua eficácia. No fundo, cada relação que Teodora mantinha com senadores, clérigos, generais, mulheres, espiões, era marcada por uma contradição. Respeito disfarçado de desprezo, inveja escondida em cortesias, medo camuflado de superioridade. E assim, entre festas oficiais, audiências públicas e conspirações sussurradas, ela tecia sua reputação. Uma mulher que não implorava aceitação. Uma imperatriz que jamais esqueceu de onde veio, e que jamais permitiria que alguém a rebaixasse outra vez. Por trás da imponência do trono bizantino, Teodora vivia cercada de riscos que não apareciam nos mosaicos dourados que a retratavam como imperatriz. Se a superfície era de ouro e seda, o subterrâneo era feito de ameaças tão densas que sufocavam. Seu cotidiano era um exercício contínuo de vigilância, uma dança tensa entre manter o poder e não ser consumida por ele. O primeiro risco era o mais evidente, o assassinato.
Constantinopla era uma cidade habituada a revoltas e golpes. A multidão que aclamava o imperador podia, de um dia para o outro, transformá-lo em cadáver arrastado pelas ruas. Teodora sabia disso melhor do que ninguém. Desde o instante em que aceitou unir seu destino ao de Justiniano, ela assumiu o risco de morrer a qualquer hora, sem aviso. Não foram poucas as vezes em que rumores chegaram ao seu ouvido, de que facções dos Verdes planejavam invadir o palácio, de que velhos aristocratas financiavam assassinos para livrar o império de sua presença incômoda. Por isso, cada porta era guardada por eunucos leais. Cada corredor tinha espiões disfarçados de serviçais. Cada jarro de vinho, cada travessa de tâmaras, passava por provas cuidadosas antes de chegar à sua mesa. Mas havia perigos mais sutis e talvez mais cruéis. Um deles era o risco constante de difamação. No Império Bizantino, reputação era uma arma tão mortal quanto o punhal. Os cronistas que escreviam histórias oficiais também redigiam panfletos anônimos, espalhados pelos bairros de Constantinopla. Muitos desses libelos acusavam Teodora de manter amantes secretos. Diziam que ela recebia visitas noturnas de oficiais que juravam fidelidade ao imperador pela manhã e deitavam com a imperatriz à noite. Não importava que fossem mentiras. Quando repetidas muitas vezes, viravam verdades convenientes. Teodora compreendia que não podia se defender de cada boato, mas também sabia que precisava proteger sua imagem. Por isso mantinha informantes espalhados entre o povo. Quando surgia um rumor mais perigoso, encontrava meios de calar a origem, pagamentos generosos, ameaças veladas, até expulsão de Constantinopla. Tudo era permitido para que o veneno não se tornasse mortal. Outro risco constante era a traição de aliados. A política bizantina era um tabuleiro onde ninguém mantinha fidelidade eterna. Generais bajulavam o trono até receberem outra oferta mais lucrativa. Clérigos exaltavam a piedade imperial até que surgisse a oportunidade de promover seus próprios pupilos. Teodora tinha consciência de que muitos dos que a rodeavam sorriam apenas por conveniência. Por isso desenvolveu a arte de fingir reciprocidade enquanto anotava mentalmente quem era confiável e quem seria descartado quando chegasse a hora certa. Entre os riscos havia também segredos que ela jamais poderia expor. Por exemplo, as negociações clandestinas que mantinha com lideranças religiosas dissidentes. Teodora simpatizava com os monofisitas, corrente considerada heresia por parte da ortodoxia. Apoiava seus mosteiros em troca de apoio político. Essa cumplicidade era mantida em silêncio absoluto. Se revelada, poderia provocar revolta popular e minar a legitimidade de Justiniano. Para proteger essa aliança, ela usava mensageiros anônimos, juramentos selados com promessas de misericórdia ou exílio. Os códigos de conduta impostos a Teodora eram igualmente cruéis. Enquanto homens podiam ter amantes e bastava um discreto suborno para encerrar o assunto, ela vivia sob escrutínio permanente. Um encontro sem testemunhas bastava para se espalhar a suspeita de traição conjugal. Se fosse pega em contradição sobre o paradeiro de um visitante, o rumor se transformava em acusação pública. Para ela não havia perdão. A punição, caso fosse considerada culpada de adultério, não seria apenas a destituição. Seria o completo apagamento da história que construíra. Ela sabia que num império regido por moralidade pública e luxúria privada, cair em desgraça significava perder tudo: coroa, poder, filhos. Por isso, cada passo era calculado. Cada decisão, pesada em silêncio. O maior segredo de Teodora, porém, era a fragilidade que jamais podia mostrar. No escuro dos aposentos, havia noites em que chorava. Chorava pelos filhos mortos. Há relatos de que perdeu pelo menos um bebê, pelos amigos sacrificados, pelas alianças que custaram traumas. Mas ao amanhecer, emergia de seu quarto com o semblante endurecido, porque qualquer fraqueza seria devorada pela corte como um bando de corvos. A lembrança de quem fora a atriz, a prostituta, a filha do tratador de ursos, era ao mesmo tempo força e tormento. Força, porque jamais permitiu que a compaixão a enfraquecesse. Tormento, porque em cada banquete percebia que nunca seria aceita de verdade. Os riscos também incluíam revoltas como a revolta de Nica. Quando o povo incendiou metade de Constantinopla e clamou pelo fim de seu reinado, ela se viu diante da perspectiva de ser assassinada junto ao marido. Muitos suplicaram para fugir. Justiniano quase cedeu. Mas Teodora foi quem se ergueu, lembrando a todos que viver escondida não era vida. Aquela decisão, permanecer, selou o destino de milhares de revoltosos massacrados no hipódromo. Um episódio que até hoje divide historiadores: coragem ou crueldade? No grande palácio havia câmaras secretas onde documentos comprometedores eram guardados.
registros de acordos ilícitos, confissões de senadores, provas de suborno. Alguns diziam que Teodora mantinha cópias para chantagear inimigos. Nunca houve provas definitivas, mas ninguém duvidava de sua capacidade de usar qualquer informação para manter o trono. Cada dia era uma partida de xadrez jogada no escuro. Cada vitória era comprada com noites insones e pactos feitos em sussurros. Talvez a pergunta mais cruel fosse: até quando ela conseguiria equilibrar tudo? Até quando resistiria sem pagar o preço derradeiro? Imagine a noite em que Constantinopla queimou. Não era uma metáfora. Era fogo real, labaredas que devoravam as arcadas do hipódromo, subiam pelos telhados e iluminavam o rosto de milhares de revoltosos. Foi durante a revolta de Nica que Teodora enfrentou talvez o episódio mais sombrio de sua vida. Enquanto Justiniano andava de um lado para o outro, pálido, sussurrando que deveriam fugir, ela se mantinha sentada silenciosa, respirando o cheiro de madeira carbonizada. Ali, naquela sala abafada, o destino do império estava sendo decidido. Generais ajoelhavam para implorar que partissem. Alguns eunucos já organizavam rotas de fuga em direção aos portos. Mas Teodora não se levantou. Quando enfim falou, sua voz foi tão fria que gelou o sangue de todos. A fuga pode ser conveniente para vós, mas para mim, não é opção. A púrpura é o mais belo dos sudários. Era uma frase que soava como sentença. Naquele instante, ela deixou de ser apenas imperatriz. Tornou-se lenda viva. O que poucos dizem é que depois desse discurso, houve silêncio absoluto. Um silêncio de medo, porque todos perceberam que ela não hesitaria em morrer ali mesmo. E talvez matasse quem ousasse contrariá-la. Foi essa decisão, permanecer enquanto a cidade ardia, que condenou milhares de insurgentes ao massacre no hipódromo. Justiniano ordenou a execução sumária dos revoltosos. Mais de 30.000 corpos foram empilhados em covas improvisadas. Quando o último grito cessou, o poder dos Borgia de Bizâncio ficou intacto. Mas o preço foi alto. Naquela madrugada, Teodora caminhou entre os corredores chamuscados do palácio. Os criados diziam que seus olhos ardiam de febre. Outros garantem que chorava baixinho. Talvez fosse o peso da culpa. Talvez o alívio de ter vencido. Mas naquele momento seu destino ficou selado. Ninguém jamais ousaria desafiá-la abertamente outra vez. Outro momento sombrio ocorreu nos anos seguintes, quando Teodora tornou-se a protetora dos monofisitas. Essa seita cristã, considerada herética, acreditava que Cristo tinha uma só natureza divina. A ortodoxia via essa doutrina como ameaça. Justiniano, pressionado por bispos conservadores, queria erradicar os monges dissidentes. Mas Teodora não apenas se opôs, passou a financiar secretamente conventos e monges que fugiam da perseguição imperial. Essa duplicidade era perigosa. Ela se reunia em câmaras veladas, recebendo emissários cobertos por mantos escuros. Pagava para que atravessassem a fronteira rumo à Síria, onde podiam se refugiar. Nenhum cronista oficial se atreveu a escrever isso em detalhes, mas registros escondidos em mosteiros revelam cartas escritas pela própria mão dela, garantindo auxílio. Se essas provas chegassem ao Senado, Teodora poderia ser acusada de traição, mas ela não recuou. Protegia aqueles monges como quem protege um pedaço da própria dignidade. Era uma contradição que poucos compreendiam. A mulher acusada de depravação, a cortesã que fora jogada na lama, arriscava tudo por causa de convicções religiosas. Alguns diziam que ela fazia isso para comprar perdão pelos pecados passados. Mas quem a conhecia sabia que Teodora simplesmente não tolerava injustiças, porque viverá cada uma na carne. Entre seus momentos mais obscuros, havia também os dramas pessoais que jamais chegaram aos mosaicos. Os registros indicam que perdeu ao menos um filho, talvez mais. Numa época em que a maternidade definia a reputação de uma imperatriz, a morte de uma criança era tragédia dupla, perda íntima e vergonha política. Dizem que ao saber do falecimento, ela se trancou por 3 dias num quarto sem janelas. Quando saiu, tinha o rosto tão pálido que muitos pensaram que ficaria doente. Mas não permitiu que ninguém comentasse. Quem ousasse mencionar a morte sofria desterro imediato. O silêncio era sua armadura. Mas à noite, no canto da capela privada, chorava. Esse pranto silencioso era talvez mais sombrio que qualquer conspiração, porque revelava a mulher por trás do mito, alguém capaz de decisões implacáveis, mas também de carregar dores que nenhum poder aliviava. Há também relatos de episódios tão estranhos que parecem lenda. Cronistas do século VI escreveram que durante as investigações contra conspiradores, Teodora pessoalmente ordenou torturas para arrancar confissões. Alguns prisioneiros foram mantidos em masmorras subterrâneas por semanas.
Outros tiveram bens confiscados e famílias banidas. Era um império construído sobre ossos. E ela sabia disso. Aceitava esse preço porque não via outro caminho. O mais notório desses casos foi a execução de Hipácio, o senador que a multidão tentou coroar durante a revolta de Nica. Hipácio era considerado por muitos um homem virtuoso, arrastado para o centro do caos contra a própria vontade. Quando foi capturado, Justiniano hesitou. Mas Teodora insistiu que não havia espaço para misericórdia. A cabeça de Hipácio foi exibida publicamente. Era a mensagem definitiva: ninguém tocaria na coroa sem pagar com a vida. Alguns historiadores modernos tentaram suavizar essa imagem. Disseram que Teodora apenas endossou decisões do conselho. Mas quem lê as crônicas de Procópio, apesar do ódio do autor, percebe que era ela quem muitas vezes tinha o pulso mais firme. E há os momentos de humilhação que nunca puderam ser apagados. Apesar de tudo, de cada vitória e cada decreto, ela sabia que seria para sempre a filha do tratador de ursos. Quando andava pelos pátios do grande palácio, escravos sussurravam insultos. Quando se ajoelhava na igreja, alguns padres desviavam o olhar, fingindo que não viam a mulher cuja juventude desprezavam. Cada insulto era um lembrete de que o passado não podia ser apagado, apenas superado. Se você acha que isso a tornou frágil, pense outra vez. Foi essa escuridão, a dor, a perda, a desconfiança que temperou sua determinação. Nenhum mosaico pode mostrar o quanto custou manter a coroa sobre a cabeça. Nenhuma crônica pode traduzir a solidão de uma mulher que carregava o peso de um império, e o peso dos fantasmas que assombravam cada decisão. Se você imagina que o poder de Teodora vinha apenas do trono e das joias, está enganado. O verdadeiro poder, aquele que ninguém ousava mencionar em voz alta, era invisível. Fluía pelos corredores sombrios do grande palácio como um rio subterrâneo, alimentando cada decisão política sem jamais mostrar a nascente. Porque enquanto Justiniano assinava decretos com tinta púrpura, Teodora manipulava a teia que mantinha Constantinopla sob controle. O Império Bizantino era uma máquina colossal, onde cada engrenagem dependia de acordos informais, lealdades compradas e medos cuidadosamente cultivados. Foi nesse espaço, entre a formalidade das audiências e o caos dos bastidores, que Teodora construiu seu verdadeiro reinado. Não precisava erguer exércitos. Bastava uma palavra sussurrada no ouvido certo para transformar aliados em traidores, traidores em mártires, mártires em lendas perigosas. Ela conhecia os nomes de cada eunuco responsável por vigiar os acessos ao palácio. Sabia quais generais preferiam subornos discretos em vez de ordens oficiais. Tinha listas de senadores que acumulavam dívidas de jogo, e que por isso, em noites silenciosas, apareciam tremendo diante de suas portas privadas, dispostos a ceder qualquer informação em troca de perdão. Era por meio dessas redes que Teodora descobria tramas antes que amadurecessem. Um rumor sobre um motim no exército não precisava chegar aos ouvidos de Justiniano para ser neutralizado. Ela mesma despachava mensageiros, distribuía ouro, ameaçava a família de quem ousasse conspirar. Quando o imperador finalmente era informado, o problema já estava dissolvido, como uma cobra esmagada antes de sair do ovo. Esse poder não tinha nome oficial. Nenhum documento registrava sua extensão. Mas todos sabiam que existia. E todos temiam. Porque era impossível prever até onde Teodora enxergava. Alguns diziam que ela mantinha uma rede de mulheres informantes que se infiltravam nas casas dos senadores disfarçadas de servas. Outros juravam que eunucos analfabetos recebiam instruções cifradas que só eles entendiam. Tudo parece lenda, mas na corte bizantina, nada era improvável demais. Até mesmo nas questões religiosas, seu poder invisível alterava o destino de milhares. Justiniano precisava manter a ortodoxia aparente, equilibrando-se entre facções teológicas que disputavam a alma do império. Mas Teodora, em segredo, protegia os monofisitas. Bancava conventos clandestinos, ordenava que monges hereges fossem escoltados até refúgios seguros. Enquanto o mundo via uma imperatriz ajoelhada diante dos altares, a verdadeira Teodora costurava alianças que contrariavam a fé oficial. Esse duplo jogo a tornava mais temida. Porque se ela era capaz de manipular questões espirituais, o que estava fora do seu alcance? A resposta que circulava nos sussurros era simples: nada. Mas não se engane. Seu poder não vinha apenas do medo. Era também fruto de inteligência estratégica. Quando Justiniano quis lançar uma reforma tributária que esmagaria as províncias mais pobres, foi Teodora quem convenceu o marido a recuar. Não por compaixão, mas por cálculo. Sabia que uma revolta fiscal faria a revolta de Nica parecer brincadeira. Foi ela quem redigiu cartas de conciliação que o imperador apenas assinou.
Quem imaginava que Teodora se limitava a opinar em assuntos domésticos não entendia nada de Bizâncio. No palácio havia câmaras secretas. Não estão nos mapas. Ninguém sabe quantas eram, nem todos os seus usos. Mas alguns relatos afirmam que Teodora as usava para encontros noturnos com informantes. Ali, à luz de lamparinas fumegantes, documentos eram entregues. Pactos selados. Confissões arrancadas. Às vezes bastava uma frase: o imperador ficará satisfeito em saber que cooperaste. Outras vezes bastava silêncio, o silêncio que na corte sempre soava como sentença. Ela também entendia o poder simbólico. Sabia que a imagem de uma mulher capaz de tudo assustava mais do que a de um imperador. Quando aparecia em público, fazia questão de ostentar roupas que custavam fortunas, coroas pesadas, colares de pedras raras. Não era vaidade. Era psicologia. O povo e a elite precisavam ver nela algo maior que humano, algo intocável. Porque só assim hesitariam antes de atacar. Mesmo as embaixadas estrangeiras aprenderam a temer sua influência. Quando reis bárbaros enviavam presentes para Justiniano, sabiam que era a opinião de Teodora que decidiria se a recepção seria calorosa ou fria. O embaixador da Pérsia, certa vez, ousou dirigir a palavra a ela com descuido. Na manhã seguinte, sua audiência foi cancelada. Durante meses a diplomacia ficou congelada. Nenhum documento registrou oficialmente o motivo, mas todos entenderam o recado. Por trás de cada decisão imperial havia sua sombra. Uma sombra que não aparecia nos decretos, mas que todos sentiam. Teodora também sabia que esse poder invisível não duraria para sempre. Por isso, investiu na construção de sua imagem pública como patrona da caridade e da fé. Quando ordenava a criação de asilos para mulheres que fugiam da prostituição, não era apenas compaixão, era estratégia. Sabia que um dia poderiam tentar derrubá-la, e queria garantias de apoio popular. Seus críticos diziam que era calculista demais. Mas será que existia outra forma de sobreviver no mundo onde qualquer fraqueza era explorada? Será que, no fundo, ela não era apenas o reflexo de um império viciado em intrigas e traições? Essa é a pergunta que nenhum cronista ousou responder. Porque admitir que Teodora venceu pelo mérito, e não apenas pelo escândalo, era admitir que todos os que a odiavam tinham medo. Medo de uma mulher que, mesmo sem exércitos próprios, dominava tudo com uma teia invisível que ninguém conseguia rasgar. O fim de Teodora não chegou com fanfarras, nem com o estrondo que muitos previram. Não houve golpe palaciano. Não houve execuções públicas. Nenhum general ousou bater as portas do grande palácio com um exército para arrancá-la do trono. O fim veio como vem para todos, lento e inevitável e de certo modo silencioso. Mas isso não quer dizer que tenha sido menos marcante. Porque quando Teodora morreu, morreu também um modelo de poder feminino que Bizâncio nunca mais veria com tanta força. Os últimos anos de sua vida foram marcados por contradições. Por fora, mantinha intacta a imagem de imperatriz invencível. Ainda aparecia em procissões com a coroa cravejada de pedras, ladeada por guardas cerimoniais. Ainda distribuía ordens com a voz que já fizera generais estremecerem. Mas dentro das muralhas, seu corpo começava a dar sinais de esgotamento. Historiadores acreditam que padeceu de câncer, provavelmente no seio, uma doença que naqueles tempos era sentença certa. Seus contemporâneos notaram que Teodora passou a se ausentar de reuniões políticas. Quando surgia, estava mais magra, com o semblante tenso. Alguns interpretavam essa mudança como culpa pelos atos cometidos durante as revoltas. Outros como castigo divino. Mas ninguém ousava perguntar. Porque mesmo doente, ela continuava a ser a mulher que dera ordens de matar milhares para salvar o trono. Justiniano ficou ao lado dela até o fim, apesar das muitas crises do casamento, e elas existiram, ainda que os cronistas evitassem narrá-las, ele a reconhecia como a companheira sem a qual jamais teria mantido o poder. Era Teodora quem lhe dera coragem durante a revolta de Nica, quem segurara sua mão quando os senadores conspiravam, quem o aconselhara em cada escolha crucial. Quando começou a definhar, Justiniano tentou de tudo: ungüentos, remédios exóticos vindos da Pérsia, orações coletivas. Nada adiantou. Enquanto a doença progredia, Teodora começou a preparar a sucessão silenciosa de sua influência. Chamou eunucos de confiança, redigiu instruções sobre o futuro das mulheres acolhidas nos conventos que fundara. Ordenou que parte de sua fortuna pessoal fosse destinada a obras de caridade. Alguns interpretaram isso como expiação. Outros como a prova de que até no último suspiro ela pensava em garantir que seu nome não fosse apagado. As crônicas relatam que nos últimos dias passava horas em oração. Sua capela privada, antes iluminada por lamparinas perfumadas, tornou-se seu único refúgio.
Ali, diante de ícones escurecidos pela fumaça, Teodora enfrentou seu julgamento íntimo. Nenhum padre registrou suas confissões. Nenhum servo ousou repetir o que ouviu. Mas o silêncio que cercava aquele quarto dizia tudo. Até para ela, o passado não podia ser inteiramente esquecido. Quando morreu, em 28 de junho de 548, Constantinopla não explodiu em luto. Havia quem respirasse aliviado. Os aristocratas sabiam que uma força incômoda desaparecia. Alguns monges conservadores diziam que o império finalmente se libertava de uma herege. Mas entre as mulheres pobres, entre os monges perseguidos que ela protegera, o pesar era real. Porque entendiam que enquanto viveu, Teodora fora o escudo de quem não tinha voz. Justiniano chorou. Pode parecer banal, mas o imperador romano chorar por sua mulher não era um gesto esperado. Era fraqueza, diziam. Mas ele não se importou. Durante semanas isolou-se. Não recebeu embaixadores. Não assinou decretos. Alguns historiadores sustentam que sem Teodora, Justiniano perdeu parte do vigor que o tornará o maior legislador de seu tempo. O corpo dela foi sepultado com honras imperiais. A procissão percorreu as ruas de Constantinopla entre cânticos e incenso. Nos mosaicos da Basílica de São Vital, mandados confeccionar ainda em vida, Teodora permanece imortalizada ao lado do marido, em trajes de ouro, segurando a patena, o prato litúrgico. Mas se você olhar bem para aquele rosto de mosaico, verá que o olhar não é submisso. Não é tímido. É firme, quase desafiador, como se dissesse que a história ainda não acabará. Com a morte de Teodora terminou também a era de uma corte onde uma mulher podia mover os destinos do império sem pedir licença. Justiniano continuou a governar, mas o brilho da parceria se apagou. As reformas sociais que ela defendia perderam força. Os conventos por ela fundados foram lentamente abandonados. A memória oficial tentou diluir seu impacto, reduzindo-o a anedotas sobre sua origem. Mas mesmo os inimigos não conseguiram apagar tudo. Sua legislação de proteção às mulheres permaneceu. Os conventos que abrigavam ex-prostitutas continuaram a existir por gerações. E sobretudo a lembrança de que uma filha do hipódromo ousou sentar-se no trono permaneceu como lenda. Ao longo dos séculos, cronistas e religiosos tentaram reescrever sua história. Chamaram-na de bruxa, prostituta, traidora da fé. Cada nova geração encontrou outra forma de insultá-la. Mas nenhum insulto conseguiu ocultar o fato essencial. Sem Teodora, o Império Bizantino talvez não tivesse sobrevivido aos maiores desafios do século VI. O fim da sua era não foi apenas o fim de uma vida. Foi o início da tentativa de apagar sua memória. Um esforço contínuo de reduzir seus feitos a boatos. Mas como toda tentativa de apagar mulheres poderosas fracassou, Teodora virou mito. Uma figura que assombra e fascina ao mesmo tempo. E se hoje lembramos dela com respeito ou desprezo, não importa, porque o verdadeiro poder de Teodora foi ter se tornado inesquecível. Quando você olha para trás e tenta entender quem foi Teodora, é quase inevitável sentir desconforto, porque a história dela não encaixa em rótulos simples. Não cabe na prateleira dos heróis virtuosos nem na dos vilões imorais. É uma história que incomoda, que obriga a encarar o abismo entre o que dizemos ser justo e o que de fato fazemos quando temos poder nas mãos. Talvez a primeira lição que Teodora nos deixe seja a mais incômoda. Não há redenção que apague por completo o julgamento dos outros. Você pode governar um império, alimentar famintos, erguer igrejas e proteger os esquecidos. Mas no fim, sempre haverá alguém disposto a reduzir tudo a uma palavra. Prostituta. Essa era a arma preferida dos seus inimigos. Bastava pronunciá-la para arriscar uma vida inteira de conquistas. Talvez isso diga menos sobre Teodora e mais sobre nós, sobre nossa ânsia de manter cada um em seu lugar pré-determinado. Será que somos tão diferentes hoje? Quantas mulheres que se recusam a ser submissas continuam a ser difamadas com os mesmos insultos disfarçados de opinião? Quantas histórias são simplificadas ao ponto de parecerem caricaturas, só porque a complexidade delas ameaça nosso conforto? A verdade é que Teodora expõe uma ferida que atravessa os séculos, nossa dificuldade em aceitar que mulheres possam ser ao mesmo tempo ambiciosas e justas, cruéis e generosas, frágeis e indestrutíveis. Outra lição mais sutil é que todo poder tem um preço, e que raramente esse preço é pago em dinheiro. Teodora pagou com noites sem dormir, com medo constante de traição, com a certeza de que ninguém esqueceria seu passado. E mesmo assim, escolheu seguir em frente. Era consciente do que arriscava. Sabia que ao sentar-se ao lado de Justiniano,
Não poderia nunca mais ser apenas mulher. Seria sempre símbolo, alvo, ameaça. Quando você observa tudo que ela perdeu, filhos, amizades, saúde, é legítimo perguntar se valeu a pena. Mas talvez essa pergunta só faça sentido para quem nunca precisou lutar por cada centímetro de dignidade. Há também a lição cruel de que qualquer conquista pode ser recontada por quem vence a guerra da narrativa. Depois que ela morreu, seus opositores se apressaram em reescrever sua biografia. Transformaram seus gestos de governo em manobras de sedução. Seus projetos sociais em teatrinhos de autopromoção. Seu apoio aos monofisitas em heresia. Não havia provas concretas de muitas acusações, mas havia a necessidade coletiva de purificar a história oficial. E a melhor maneira de fazer isso era cuspindo nela. Se você acha que isso é coisa do passado, pense em quantos líderes, sobretudo mulheres, ainda hoje têm suas biografias desfiguradas por versões convenientes. A verdade, quando não serve aos interesses do poder, sempre é enterrada sob camadas de boato e moralismo. Theodora sabia disso. E, em algum nível, talvez tenha aceitado que sua memória seria disputada para sempre. Outra lição é mais desconfortável ainda. Às vezes, sobreviver significa ser implacável. É fácil julgar Theodora por ter ordenado a execução de milhares na revolta de Nica. Mais fácil ainda chamá-la de tirana. Mas e se fosse você sentado no trono, com a cidade inteira clamando por sua cabeça? Será que seria capaz de enfrentar aquela multidão sem recorrer à violência? Ou será que faria o mesmo, só que fingindo arrependimento depois? Essa pergunta não tem resposta simples. E é por isso que Theodora incomoda tanto, porque ela não fingiu arrependimento, não pediu desculpas. Carregou seus pecados e suas decisões como parte de quem era. Talvez a maior lição que Theodora ofereça seja a de que a história não pertence aos justos nem aos pecadores, mas aos que têm coragem de escrever seus próprios capítulos. Ela não esperou que a aceitação viesse, tomou o que queria, e pagou o preço sem lamúrias. É uma postura que muitos de nós preferimos criticar, porque exige encarar o quão covardes somos diante dos julgamentos alheios. E há ainda a reflexão sobre o que chamamos de legitimidade. Durante séculos, historiadores discutiram se Theodora merecia ser imperatriz, como se o direito ao poder fosse um privilégio reservado aos que nascem na cama certa. Mas o que significa merecer, afinal? É nascer nobre? Ter linhagem limpa de escândalos? Ou é ter força para resistir quando todos querem que você desista? Se for essa segunda opção, Theodora mereceu cada pedra de seu palácio. Quando você pensa nela, tente abandonar os filtros fáceis. Não a veja apenas como vítima ou algoz. Veja-a como espelho. Porque gostemos ou não, ela revela uma parte da alma humana que fingimos não carregar. A fome de reconhecimento, o medo de desaparecer, a disposição de sacrificar tudo, até a própria paz, para não voltar a ser ninguém. Talvez eles não fossem os loucos, talvez fossemos nós. Porque o que nos parece ridículo hoje, uma mulher comprando lealdades, castigando traidores, segurando o trono com unhas e dentes, era sobrevivência ontem. Era a única forma de garantir que seu nome não virasse poeira nos arquivos de um império que cuspia em quem não se encaixava. E se você acredita que a história de Theodora ficou enterrada sob as cúpulas douradas de Constantinopla, pense outra vez. Ela vive em cada mulher que se recusa a aceitar o lugar que deram a ela. Vive em cada pessoa que prefere carregar o peso do desprezo a viver ajoelhada. E, sobretudo, vive em cada memória que sobreviveu aos cronistas que tentaram apagá-la. Feche os olhos por um instante. Esqueça tudo que você já leu nos livros. Esqueça as crônicas que descrevem Theodora como a prostituta coroada ou a salvadora do império. Imagine que você nasceu ali, no ventre sujo de Constantinopla. Que seu pai alimentava ursos para divertir uma multidão ensandecida. Que sua mãe se pintava para encenar histórias que ninguém levava a sério. Que sua infância foi feita de corredores fétidos e gritos que não distinguiam aplauso de ameaça. E se você fosse ela? Se acordasse todo dia sabendo que, para a cidade inteira, você era só um corpo à venda? Que cada olhar sobre você carregava desejo ou desprezo, mas nunca respeito? Você acha que suportaria a vergonha sem enlouquecer? Que manteria algum pedaço de dignidade quando seu nome fosse cuspido como sinônimo de sujeira? Agora imagine que, apesar de tudo, você descobre em si uma força que não consegue explicar, uma chama que teima em não apagar, mesmo quando tudo conspira para esmagar. Você começa a perceber que, se aprender a ler os rostos, pode antecipar traições. Se aprender a ouvir os boatos, pode controlá-los. Se aprender a usar sua própria história como arma, pode virar o jogo. Você acredita que teria coragem de pagar o preço? Porque não haveria outro caminho.
Para subir, você teria de pisar nas certezas alheias, ignorar as vozes que mandavam aceitar seu lugar. Você teria de aprender a usar o medo como proteção. Cada decisão sua seria observada, comentada, distorcida. E ainda assim você seguiria. E se um dia aparecesse um homem, não um qualquer, mas o herdeiro do trono, dizendo que via algo diferente em você? Que via inteligência onde outros só enxergavam escândalo? Você aceitaria o risco? Ou acharia mais seguro continuar sendo apenas uma sombra, uma mulher de bastidores? Se você acha que escolheria o silêncio, pense outra vez. Porque silêncio, para quem já nasceu condenado, não compra salvação. Só prolonga a humilhação. Talvez você também aceitasse o convite. Talvez também entrasse no palácio. Talvez também trocasse a liberdade incerta por uma chance de reescrever quem você era. E se fosse você sentado no trono ao lado de Justiniano, quando o povo incendiou Constantinopla durante a revolta de Nica, quando todos suplicavam por fuga, quando o chão tremia de tanto ódio, você encontraria força para se erguer e dizer: a púrpura é o mais belo dos sudários. Ou seu instinto de autopreservação o faria correr, abandonando tudo pelo medo de morrer? Pense naquelas noites em que Teodora acordava coberta de suor, certa de que algum servo pagaria o preço por traição, em que as paredes pareciam respirar junto com ela, lembrando que cada aliança comprada poderia se desfazer com um boato. Você suportaria a paranoia? Ou enlouqueceria? E quando chegassem cartas acusando você de heresia, quando bispos insinuassem que seus filhos eram frutos de adultério, quando generais se reunissem em corredores escuros para decidir seu destino, você se ajoelharia pedindo perdão? Ou olharia nos olhos deles e diria: tentem me derrubar, mas lembrem que nenhum de vocês tem coragem de enfrentar o povo que ainda acredita em mim? E se no meio de tudo isso, você perdesse um filho? Se tivesse que enterrar uma parte sua, sabendo que os mesmos que se ajoelhavam fingindo compaixão riam nas costas, dizendo que era castigo pelos pecados? Você seguiria? Ou se renderia ao rancor, permitindo que ele te consumisse? Talvez você pense que jamais seria capaz de tanto. Que não se transformaria na mulher que distribuía ordens de execução para manter o trono. Mas olhe ao redor. Quantas vezes você aceitou pequenas injustiças só para não perder seu lugar? Quantas vezes escolheu o silêncio, fingindo que não via? Teodora escolheu sobreviver de outra maneira. Não pediu licença. Não pediu desculpas. E é isso que a torna tão desconcertante. E se você fosse um dos senadores que a odiavam? Que se sentia ultrajado toda vez que ela surgia em procissões, coberta de joias e poder? Você também cusperia boatos, jurando que ela era apenas uma cortesã sem moral? Você também se esconderia atrás da religião, fingindo indignação enquanto tramava sua queda? Quantos de nós somos tão diferentes assim? Ou e se você fosse uma das mulheres comuns que assistiam de longe, com o coração apertado, aquela filha do hipódromo provar que ninguém nasce condenado? Você sentiria inveja ou inspiração? Você desejaria que ela caísse, só para não precisar acreditar que era possível se levantar? Pense com honestidade. Porque a história de Teodora não é um conto sobre reis e cortesãs. É um espelho. Nele cada um de nós vê o que teme admitir, que o poder, a coragem e a crueldade estão mais próximos do que queremos aceitar. E se você nascesse naquela época, teria coragem de viver assim? Será que você sobreviveria sendo um deles? Ou será que também teria que esconder a verdade, para não ser queimado vivo? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Tchau!